La invitación de Ceres es que te sumes a esta campaña para amplificar la conciencia primigenia del agua. Guardianes del agua. Valorando el agua interior, estarás valorando el agua que recibes y respetando la que entregas. Tu agua y vos en el medio. Esta es una campaña de conciencia por el agua, nuestra madre, nuestra verdadera madre. Guardianes del agua. Sin agua no hay vida. Dos años de vida de un medio de comunicación. Ceres FM. Al servicio de la espiritualidad, por sobre todas las corrientes, uniendo todos los caminos. Cambia la espiritualidad, cambia la radio. Ceres FM, 2 años de servicio, online, 24 horas. Atención Brasil, comienza Opposite Extremes, directo desde São Paulo. Olá, eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes. Ceres FM. En el programa de hoy, Rosana nos entrega las 7 razas según Samael Anor. Extremos opuestos. O amor que você reprime é a dor que você carrega. Então, a proposta é essa: amar. Eu sou Rossana e esse é o Opposite Extremes. Extremos opuestos. Por Ceres. Você quer? Ceres FM. Mostrou-me o que fazer. Pai, saiba agora, consigo entender. Mostrou-me o bem e o mal, como viver. Deu-me o maior presente que alguém pode ter. Não me desapontou, me fortaleceu. Sempre que falhei, se o erro era meu, rimos juntos, choramos também. Ensinou-me lições, sempre pro meu bem. Estás aqui em cada palavra o tempo todo, aqui em tudo que faço você me faz crescer. Só tenho que agradecer. Viveste para nós, assim planejaste. Tuas mãos generosas na terra trabalhaste. Tuas mãos generosas só podem dar, e graças a você sei como viver. Estás aqui em cada palavra o tempo todo, aqui em tudo que faço você me faz crescer. Só tenho que agradecer.
Só algo mais, saipas para sempre, cada palavra tua foi verdade. Olá, eu sou a Rosana e esse é o Opposite Extremes. As 7 raças raízes, baseado em Samael Aun Weor. Segundo a teoria reencarnacionista, evolução de uma alma planetária, ou seja, o conjunto de todas as essências espirituais que se manifestam em um planeta, é de certa maneira semelhante à evolução de um indivíduo. Uma alma individual se reencarna, passa de um corpo a outro. A alma planetária passa de um planeta a outro, de acordo com leis pré-determinadas pelos deuses siderais. E como se processa a evolução de uma humanidade em um planeta? Como a da Terra, por exemplo. Uma humanidade planetária nasce, evolui e desenvolve, evoluindo e involuindo em 7 etapas planetárias definidas com grande precisão matemática. Essas 7 etapas são didaticamente chamadas de 7 raças raízes, ou raças planetárias. A vida que evolui e involui em um antiquíssimo planeta que hoje é a nossa desolada Lua, chamada também de Terra-Lua ou Terra Selene, reencarnou-se no planeta Terra. Aqui, numa nova etapa, deverá evoluir e involuir, formando ao todo 7 expressões civilizatórias, chamadas esotericamente de 7 raças, que sob o ponto de vista teosófico são: primeira raça raiz ou protoplasmática. Habitou o que hoje conhecemos como a Calota Polar Norte, a terra de Asgard, citada em antiquíssimas tradições, como a distante Thule, paradisíaca dos nórdicos e astecas, a Ilha de Cristal. A raça polar, como também é chamada essa poderosa raça, se desenvolveu em um ambiente totalmente distinto ao atual. Naquela época, a Terra era propriamente semitérica, semifísica. As montanhas conservavam sua transparência e a terra toda resplandecia gloriosamente como uma belíssima cor azul etérica intensa. Produto maravilhoso de incessantes evoluções e transformações que outrora se iniciaram desde o estado germinal primitivo, a primeira raça surgiu das dimensões superiores, completa e perfeita. Inquestionavelmente, a primeira raça jamais possuiu elementos rudimentares nem fogos incipientes. Para o bem da grande causa, lançaremos em forma enfática o seguinte enunciado: antes que a primeira raça humana saísse da 4ª coordenada para se fazer visível e tangível no mundo tridimensional, esta teve que gestar-se completamente dentro do Yagad-Yoni, matriz do mundo. Extraordinária humanidade primogênita, andrógenos sublimes, totalmente divinos, seres inefáveis mais além do bem e do mal, protótipos de perfeição eterna para todos os tempos, seres excelentes, semifísicos, semietéricos, com corpos protoplasmáticos, indestrutíveis, de bela cor negra, elásticos e dúteis, capazes de flutuar na atmosfera. Com o material plástico e etéreo desta terra primogênita, foram construídas cidades, palácios e templos grandiosos. Resultam interessantíssimos os rituais cósmicos dessa época.
A construção dos templos era perfeita. Nas vestiduras se combinavam as cores branca e preta para representar a luta entre o espírito e a matéria. Os símbolos e objetos de trabalho eram usados invertidos para representar o drama que se projeta nos séculos, o descenso do espírito até a matéria. A vida estava até agora materializando-se e deveria isso dar-se uma expressão simbólica. Sua escritura gráfica foram os caracteres rúnicos de grande poder esotérico. É ostensível que todos esses seres ingentes eram os fogos sagrados personificados dos poderes mais ocultos da natureza. Essa foi a idade do fissiparismo. Aquelas criaturas se reproduziam mediante o ato sexual fissíparo, segundo se tem visto na divisão da célula nucleada, onde o núcleo se divide em 2 subnúcleos, os quais se multiplicam como entidades independentes. Aqueles seres andrógenos, elementos masculino e feminino perfeitamente integrados, tinham energia sexual que operava de forma diferente à atual, e em determinado momento, o organismo original do pai e mãe se dividia em 2 metades exatas, multiplicando-se para o exterior como entidades independentes, processo similar à multiplicação por bipartição ou divisão celular. O filho andrógeno sustentava-se por um tempo de seu pai e mãe. Cada um desses acontecimentos da reprodução original primeva era celebrado com rituais e festas. Inquestionavelmente, a ilha sagrada, morada do primeiro homem, do último mortal divino, ainda existe na 4ª dimensão, como insólita morada dos filhos do crepúsculo, pais preceptores da humanidade. Terra do amanhecer, mansão imperecedora, celeste paraíso de clima primaveril por ali, nos mares ignotos do Polo Norte, magnífico luzeiro do setentrião, esse Éden da 4ª coordenada, continente firme em meio ao grande oceano. Nem por terra, nem por mar se consegue chegar à terra sagrada, repete veementemente a tradição helênica. Só o voo do espírito pode conduzir a ela, dizem com grande solenidade os velhos sábios do mundo oriental. Seres FM. Segunda raça raiz ou hiperbórea. Essa raça apareceu no cenário terrestre como resultado das incessantes transformações que, através do tempo, a primeira grande raça raiz experimentou. Habitou as regiões boreais que, como ferradura continental, circundam a calota polar norte, ocupando o atual norte da Ásia, Groenlândia, Suécia, Noruega, estendendo-se até as Ilhas Britânicas. Essa foi uma época de variadas mutações na natureza. Grande diversidade de espécies foram gestadas no tubo de ensaio da natureza, cujos 3 reinos ainda não estavam de todo diferenciados. O clima era tropical e a terra coberta de grande vegetação. O ser humano continuava sendo andrógeno, reproduzindo-se por brotação, sistema que continua ativo nos vegetais. É impossível encontrarem-se restos das primeiras raças primevas, porque a Terra estava constituída de protomatéria, semietérica e semifísica. Só nas memórias da natureza, os grandes clarividentes podem estudar as histórias dessas raças.
Terceira raça raiz ou lemuriana. Dessa segunda classe de andrógenos divinos, procedeu-se por sua vez a terceira raça raiz, os duplos gigantes hermafroditas, colossais imponentes. A civilização lemuriana floresceu maravilhosa no continente Mu, ou Lemúria, vulcânica terra no Oceano Pacífico. O planeta chegou a um alto grau de materialidade próprio desta ronda físico-química. Como todas as formas de então existentes na Terra, o homem era de estatura gigantesca. A reprodução era por geração ovípara, produzindo como seres hermafroditas e, mais tarde, com um predomínio de um só sexo, até que por fim nasceram do ovo machos e fêmeas. Na quinta subraça lemuriana, pois cada grande raça é formada de 7 subraças, começa o ovo, a queda, e retida no seio materno, e a criatura nasce débil e desvalida. Por último, na sexta e sétima subraças, já é geral a geração por ajuntamento de sexos. A reprodução sexual se fazia sob a direção dos Kumaras, seres divinais que regiam os templos. Porém, na segunda metade do período lemuriano, começaram a fornicar, ou seja, a desperdiçar o esperma sagrado, ainda que tão só o fizessem para dar continuidade à espécie. Então os deuses castigaram a humanidade pecadora, Adão e Eva, expulsando-os para fora do Éden paradisíaco, a terra prometida, onde os rios de água pura de vida manam leite e mel. O ser humano expressava-se na linguagem universal, o seu verbo tendo poder sobre o fogo, o ar, a água e a terra. Podia perceber a aura dos mundos no espaço infinito e dispunha de maravilhosas faculdades espirituais que se perderam como consequência do pecado original. Esta foi uma época de instabilidade na superfície terrestre, devido à constante formação de vulcões e de novas terras. Ao final, por meio de 10.000 anos de gigantescos terremotos e maremotos, o gigantesco continente Mu foi se desmembrando e fundindo-se nas ondas do Oceano Pacífico. Encontramos os seus vestígios na Ilha de Páscoa, na Austrália, Oceania e etc. Muito se tem discutido sobre o paraíso na Terra. Realmente, esse paraíso existiu e foi o continente da Lemúria, situado no Oceano Pacífico. Essa foi a primeira terra seca que houve no mundo. A temperatura era extremamente quente. O intenso calor e o vapor das águas nublavam a atmosfera e os homens respiravam por guelras como os peixes. Os homens da época polar e da época hiperbórea e princípios da época lemuriana eram hermafroditas e se reproduziam como se reproduzem os micróbios hermafroditas. Nos primeiros tempos da Lemúria, a espécie humana quase não se distinguia das espécies animais. Porém, através de 150.000 anos de evolução, os lemurianos chegaram a um grau de civilização tão grandiosa que nós, os ários, estamos ainda muito distantes de alcançar. Essa era a Idade de Ouro. Essa era a Idade dos Titãs. Esses foram os tempos deliciosos da Arcádia. Os tempos em que não existia o meu ou o teu, porque tudo era de todos. Esses foram os tempos em que os rios manavam leite e mel.
A imaginação dos homens era um espelho inefável onde se refletia solenemente o panorama dos céus estrelados de Urânia. O homem sabia que sua vida era a vida dos deuses, e ele que sabia dedilhar a lira estremecia os âmbitos divinos com as suas deliciosas melodias. O artista que manejava o cinzel se inspirava na sabedoria eterna e dava às suas delicadas esculturas a terrível majestade de Deus. Oh, época dos titãs, a época em que os rios manavam leite e mel. Os lêmures foram de grande estatura e tinham ampla fronte. Usavam simbólicas túnicas branca à frente e preta atrás. Tiveram naves voadoras e aparelhos propulsionados à energia atômica. Iluminavam-se com a energia atômica e chegaram a um altíssimo grau de cultura. Esses eram os tempos da Arcádia. O homem sabia escutar, nas 7 vogais da natureza, a voz dos deuses. E essas 7 vogais eram I, E, O, U, A, M, S. Ressoavam no corpo dos lêmures com toda a música inefável dos compassos, dos ritmos do fogo. O corpo dos lemurianos era uma harpa milagrosa onde soavam as 7 vogais da natureza com essa tremenda euforia do cosmo. Quando chegava a noite, todos os seres humanos adormeciam como inocentes criaturas no seio da Mãe Natureza, afagados pelo canto dulcíssimo e comovedor dos deuses. E quando a aurora raiava, o sol trazia diáfanas alegrias e não tenebrosas penas. Os casais da Arcádia eram matrimônios gnósticos. O homem só efetuava o conúbio sexual sob as ordens dos Elohim e como num sacrifício no altar do matrimônio para brindar corpos às almas que necessitavam reencarnar-se. Desconhecia-se por completo a fornicação e não existia a dor do parto. Através de muitos milhares de anos de constantes terremotos e erupções vulcânicas, a Lemúria foi fundindo-se nas embravecidas ondas do Pacífico. Em tempo, surgia do fundo do oceano o continente Atlante. Directo desde São Paulo, Brasil, estamos presentando The Opposite Extremes. Extremos Opostos. Seres Quarta raça raiz ou Atlante. Depois que a humanidade hermafrodita se dividiu em sexos opostos, transformados pela natureza em máquinas portadoras de criaturas, surgiu a quarta raça raiz sobre o geológico cenário Atlante, localizado no oceano que leva o seu nome, Oceano Atlântico. Foi engendrada pela terceira raça há uns 8 milhões de anos, cujo fim o Manu da quarta raça escolheu dentre a anterior os tipos mais adequados, a quem conduziu a imperecedora terra sagrada para livrá-los do cataclisma lemuriano. A Atlântida ocupava quase toda a área atualmente coberta pela parte setentrional do Oceano Atlântico, chegando até a Escócia, até o Labrador e cobrindo pelo sul a maior parte do Brasil. Os atlantes, de estatura superior à atual, possuíram uma alta tecnologia a que combinaram com a magia, porém, ao final degeneraram-se e foram destruídos. Helena Petrona Blavatsky, referindo-se à Atlântida, diz textualmente em suas instâncias antropológicas: construíram templos para o corpo humano, renderam culto a homens e mulheres. Então, cessou de funcionar o terceiro olho,
o olho da intuição e da dupla visão. Construíram enormes cidades, lavrando suas próprias imagens, segundo seu tamanho e semelhança, e as adoraram. Fogos internos já haviam destruído a terra de seus pais, a Lemúria, e a água ameaçava a quarta raça, a Atlântida. Sucessivos cataclismas acabaram com a Atlântida, cujo final foi reconstituído em todas as tradições antigas como o dilúvio universal. A época da submersão da Atlântida foi realmente uma era de mudanças geológicas e emergiram do seio profundo dos mares outras terras firmes que formaram novas ilhas e novos continentes. Ceres FM. Quinta raça raiz, ou Ária. Já há 1 milhão de anos que o Manu Vaivasvata, o Noé bíblico, selecionou de entre as sub-raças proto-semítica e raça atlante as sementes da quinta raça-mãe e as conduziu à imperecedora terra sagrada. Idade após idade, foi modelando o núcleo da humanidade futura. Aqueles que lograram cristalizar as virtudes da alma acompanharam Manu em seu êxodo à Ásia Central, onde morou por longo tempo, fixando ali a residência da raça, cujos galhos haveriam de ramificar-se em diversas direções. A primeira sub-raça se desenvolveu no Planalto Central da Ásia, de forma mais concreta na região do Tibete, e teve uma poderosa civilização esotérica. A segunda sub-raça floresceu no sul da Ásia, na época pré-védica, e então foi conhecida a sabedoria dos Rishi do Hindustão, os esplendores do antigo Império Chinês. A terceira sub-raça se desenvolveu maravilhosamente no Egito, de direta ascendência atlante, Pérsia e Caldeia. A quarta sub-raça resplandeceu com as civilizações da Grécia e de Roma. A quinta sub-raça foi perfeitamente manifestada na Alemanha, Inglaterra e outros países. A sexta sub-raça resultou da mescla dos espanhóis e portugueses com as raças autóctones da América. A sétima sub-raça está perfeitamente manifestada no resultado de todas essas mesclas de diversas raças, tal como hoje o podemos evidenciar no território dos Estados Unidos. Nossa atual raça terminará com uma grande cataclisma. A sexta raça, a raça Corade, viverá em uma terra transformada. A quinta ronda, ou etérica, rondas planetárias. E a sétima será a última. Depois dessas 7 raças, a Terra se converterá em uma nova lua. Esse texto é baseado em Samael Aun Or. Eu sou a Rosana e esse é o Opposite Extremes.
Parábola da figueira estéril. Pela manhã, ao voltar Jesus à cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça de ti frutos. No mesmo instante secou a figueira. E vendo isto, os seus discípulos maravilharam-se e perguntaram: como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a esse monte: levanta-te e lança-te ao mar, isto será feito. E tudo o que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Mateus 21, de 18 a 22, Lucas 13, de 6 a 9. Magnífica parábola, estupendo ensinamento. Quais lições aprendemos nesses poucos versículos do Evangelho? Se encararmos a narrativa pelo lado científico, observaremos a morte de uma árvore em virtude de uma grande descarga de fluidos magnéticos que imediatamente secaram a mesma. A psicologia moderna, com suas teorias edificantes e substanciosas, e com seus fatos positivos, mostra-nos o poder do magnetismo, que utiliza os fluidos do universo para destruir, conservar e vivificar. A cura das moléstias abandonadas pela ciência oficial e a mumificação de cadáveres pelo magnetismo se acham registrados nos anais da história, não deixando mais dúvida a esse respeito. No caso da figueira, não se trata de uma conservação, mas ao contrário, de uma destruição. Semelhante à destruição das células prejudiciais e causadoras de enfermidades, como na cura dos 10 leprosos e outras narradas pelos evangelhos. A figueira não dava fruto porque sua organização celular era insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo este mal, quis dar uma lição a seus discípulos, não só para lhes ensinar a terem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas como aquela árvore sofreriam as mesmas consequências. Pelo lado filosófico, realça a parábola a necessidade indispensável da prática de boas obras, não só pelas instituições, mas pelos homens. Um indivíduo, por mais bem vestido e mais rico que seja, fechado em seu egoísmo, é semelhante a uma figueira da qual, em nos aproximando, não vemos mais que folhas. Uma instituição ou associação religiosa, onde se faça questão de estatuto, de cultos, dogmas, mistérios, ritos, exterioridades, mas que não pratique a caridade, não exerça a misericórdia, não dê comida aos famintos, roupa aos nus, agasalho e trato aos doentes, não promova a propaganda do amor ao próximo, da necessidade do erguimento da moral, do estabelecimento da verdadeira fé, essa instituição ou associação, embora tenha nome de religiosa, embora se diga a única religião fora da qual não há salvação, como acontece no atual cristianismo, não passa de uma figueira enfolhada e sem frutos. O que precisamos da árvore são os frutos, e o que precisamos da religião são as boas obras. Os dogmas só servem para obscurecer a inteligência, os sacramentos para falsear os ensinos do Cristo, as festas, passeatas, procissões, imagens, para consumir dinheiro em coisas vãs e iludir o povo com um culto que já foi condenado pelos profetas no Antigo Testamento e por Jesus Cristo no Novo Testamento. A religião do Cristo não é religião das folhas, mas sim de frutos.
A religião do Cristo não consiste nesse ritual usado pelas religiões humanas. A religião do Cristo é a da caridade, é a do Espírito, é a da verdade. A fé que o Cristo preconizou não foi a fé em dogmas católicos, protestantes, enfim, mas sim a fé na vida eterna, a fé na existência de Deus. A fé, isso é, convicção da necessidade da prática da caridade. Aquele que tiver essa fé, aquele que souber adquiri-la, tudo o que pedir em suas orações, sem dúvida receberá, porque limitará seus pedidos àquilo que for de utilidade espiritual, assim como se tornará apto a secar figueiras. Dessas figueiras que perambulam nas ruas seguidas de meia dúzia de bajuladores, dessas figueiras como as religiões sem caridade, que iludem incautos com promessas ilusórias, com afirmações temerosas sobre o destino das almas. A figueira sem frutos é uma praga no reino vegetal, assim como os egoístas e avarentos são pragas na humanidade, e as religiões humanas são pragas prejudiciais à seara do Senhor. Não dão frutos, só contêm folhas. Estudada pelo lado científico, a parábola é um portento, porque de fato Jesus, com uma palavra, fez secar a figueira. Nenhum sábio da terra é capaz de imitar o Mestre. Encarada pelo lado filosófico, a lição da figueira que secou é um aviso. É um aviso do que vai acontecer aos homens semelhantes à figueira sem frutos e às religiões que igualmente só contêm folhas. Nesta parábola, aprende-se ainda que a esterilidade é mal inevitável. Em todas as manifestações da natureza, aqui e ali, se vê a esterilidade como que desnaturando a criação ou transviando a obra de Deus. Nas plantas, nos animais, nos humanos, a esterilidade é a nota dissonante que estorva a harmonia universal. Na ciência, na religião, na filosofia, até na arte e a mecânica, o ferrete da esterilidade não deixa de gravar seu sinal infamante. Acontece, porém, que chegado o tempo propício, a obra estéril desaparece para não ocupar inutilmente o campo de ação onde se implantou. A figueira estéril da parábola é a exemplificação de todas essas manifestações anômalas que se desdobram às nossas vistas. Para não sair do tema em que devemos permanecer, constitui objeto comparar a figueira estéril com as ciências humanas e religiões sacerdotais. À primeira vista, não parece que a parábola adapta-se perfeitamente a essas manifestações do pensamento absoluto e autoritário? Vemos uma árvore, reconhecemos nessa árvore uma figueira. Está bem entroncada, bem folhada, bem adubada. Vamos procurar figos e nenhuma fruta encontramos. Vemos uma segunda árvore, que deve ser a da vida. Reconhecemos nela uma religião que já permanece há muitos anos e vem sendo transmitida de geração em geração. Procuramos nelas verdades que iluminem, consolos que fortifiquem, ensinos que instruam, fatos que demonstrem, e nada disso achamos, a despeito da grande quantidade de adubo que lançam em redor dessa mesma árvore. O que falta ao catolicismo romano para assim se encontrar desprovido de frutos? Falta-lhe porventura igrejas, fiéis, dinheiro, livros e sabedoria? Pois não. Eles têm seus sacerdotes no mundo todo, suas catedrais e templos. Não tem elo
com o seu Papa a maior fortuna que há no mundo, completamente estéril, quando deveria converter esses tesouros que os ladrões alcançam naquele outro tesouro do Evangelho, o inatingível aos ladravazes e vermes? Não tem ele milhões e milhões de adeptos que sustentam toda a sua hierarquia? Por que não pode a Igreja dar frutos demonstrativos do verdadeiro amor que é imortal? Por que não pode demonstrar a imortalidade da alma, que é a melhor caridade que se pode praticar? E o que diremos dos seus ensinos arcaicos e irrisórios, semelhantes às folhas enferrujadas de uma figueira velha? E do seu dogma do inferno, da eternidade e inferno? Do seu artigo de fé sobre a existência do diabo? Dos seus sacramentos e mistérios tão caducos e absurdos que chegam a fazer de Deus um ente inconcebível e duvidoso? E assim como é a religião, é a ciência de homens, desses mesmos homens que, embora completamente divergentes dos ensinos religiosos, de padres, por preconceito e por servilismo, andam com eles de braços dados, como se crescem na fé pregada pelos sacerdotes. Essa ciência terrena que todos os dias afirma e todos os dias se desmente. Essa ciência que ontem negou o movimento da terra e hoje afirma, que preconizou a sangria para depois condená-la, que proclamou as virtudes do emético para anos depois execrá-lo como um deprimente, que hoje, de seringa em punho, transformou o homem em um laboratório químico, para amanhã ou depois condenar como desumano esse processo. E o que falta à ciência para solucionar esse problema da morte que lhe parece como fantasma funesto? Falta-lhe adubo? Mas não estão aí tantos sábios? Não tem ela recursos disponíveis para investigação e experiência? Não lhe aparecem a todos os momentos fatos e mais fatos de ordem supramateriais, metamateriais, para serem estudados com método? Senhor, está vencido o ano que concedeste para que cavássemos em roda da árvore e deitássemos adubo para alimentar e fortificar suas raízes. Ela não dá mesmo frutos, e os adubos que temos gasto só têm servido para tornar a árvore cada vez mais frondosa, enfolhada, prejudicando assim o já pequeno espaço de terreno. Manda cortá-la e recomenda a teus servos que não só o façam, mas que também lhe arranquem as raízes. Ela ocupa terreno inutilmente. Em 3 dias faremos nascer em seu lugar uma que preencha seus fins, e tantos serão seus frutos, que a multidão que vos rodeia não vencerá de apanhá-los. A esterilidade é mal incurável, que se manifesta nas coisas físicas e metafísicas. Há pessoas que são estéreis em sentimentos afetivos, outras em atos de generosidade, outras o são para as coisas que afetam a inteligência. Por mais que se ensinem, por mais que se exaltem, por mais que se ilustrem, as mesmas permanecem como a figueira da parábola. Não há esterco, não há adubo, não há orvalho, não há água que as faça frutificar. Estas, só o fogo tem poder sobre elas. Eu sou Rossana e esse é o Opposite Extremes.
directo desde São Paulo, Brasil. Esto fue por Seres The Opposite Extremes. Extremos Opuestos. Seres FM.